Olá, pessoal! Eu sou Ana Jaqueline Carvalho Monteiro, acadêmica do curso de Licenciatura em Geografia na Faculdade FAEL. Estou cursando a disciplina de estágio supervisionado 4. E a aula de hoje foi desenvolvida para o EJA do terceiro ano do ensino médio. Então, galera, nós vamos aprender agora sobre globalização e sua relação com o coronavírus. Vamos lá? Você sabia que as decisões de outro país podem afetar você? Não? Então, para entender como e por que isso acontece, é preciso saber o que é globalização. Então, gente, o que é globalização? Globalização é o ato ou efeito de globalizar. Historicamente, o processo consiste no aumento das relações entre os países a partir da diminuição das suas distâncias. Essas relações são principalmente econômicas, mas também sociais, culturais ou políticas. Para entender o que é globalização, é necessário saber como ela surgiu. A origem deste fenômeno aconteceu no século XV, no período mercantilista. As nações europeias passaram a realizar longas viagens de navio, procurando novas terras e riquezas. Com o surgimento das colônias de exploração na África e na Ásia, começaram os fluxos de força de trabalho e mercadorias entre os países e colônias, e, inevitavelmente, também aconteciam as trocas culturais. Depois, durante a Revolução Industrial no século XVIII, a globalização se expandiu. Estas mudanças ficaram mais intensas no final do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, pois foi aí que o neoliberalismo ganhou força e acelerou o processo de globalização econômica. E então, surgem mais pontes entre os negócios e investimentos de uma nação para outra. Assim, os mercados de diferentes países interagem e as indústrias de um país se instalam em outros países. Com o avanço da tecnologia, principalmente dos sistemas de comunicação e informática, e o advento da internet, a globalização é cada vez mais intensa. A integração econômica e cultural entre os países ficou ainda maior. Então, respondendo à pergunta feita no início da aula sobre as decisões de outro país poder afetar você, vejamos um breve exemplo. Em 2019, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aumentou as tarifas sobre os produtos chineses. Ele disse que fez isso para proteger a indústria americana. Agora, pense nos trabalhadores das indústrias da China, cujo lucro principal vinha da exportação para os Estados Unidos. Eles foram diretamente prejudicados pela decisão de outro país. E essa é uma das principais características da globalização. Até agora nós podemos acompanhar o início da globalização e toda a sua trajetória até os tempos atuais. Então, para uma maior fixação do assunto, nós vamos dividir a globalização por fases. Nós vamos ver agora as fases da globalização. Acompanhe comigo. Para facilitar o entendimento, a globalização pode ser dividida em 4 fases. A primeira fase ocorre entre os séculos XV e XVIII, com as grandes navegações e descobertas marítimas, e também com o início da Revolução Industrial. Já a segunda fase ocorre entre os séculos XVIII a XX, com a continuação da Revolução Industrial e com a Segunda Guerra Mundial e a expansão do capitalismo. A terceira fase ocorre no final do século XX, ainda com a Segunda Guerra Mundial. E houve um grande acontecimento neste século, que foi a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética e do regime socialista, que nós podemos chamar de Guerra Fria. Por fim, a quarta fase
ocorre no século XXI, já com a nova ordem mundial e o domínio do capitalismo no mundo. Agora que você sabe o que é globalização, vamos entender quais são as principais características da globalização. A maior característica da globalização é o surgimento das empresas transnacionais. São empresas que possuem matriz em um país desenvolvido e atuam com filiais em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Atualmente, é muito difícil você, na sua casa, não possuir um objeto, ou um acessório, ou um carro, ou um alimento que não tenha sido produzido por uma dessas marcas que eu vou falar aqui para você. Vejamos alguns exemplos de empresas transnacionais conhecidas mundialmente, que são a Coca-Cola, Adidas, Nestlé, Toyota, Nokia, McDonald's, entre outras. Dessa forma, as empresas transnacionais expandem seu mercado consumidor. Também se beneficiam da mão de obra barata, isenção de impostos, doações de terrenos e outros incentivos oferecidos pelos governos dos países. Outra característica marcante da globalização é a interferência nos aspectos culturais de uma sociedade. Certos hábitos incomuns para um determinado país que passam a ser normais, pois são aprendidos pela TV e pela internet. Constantemente nós somos persuadidos a comprar produtos dessas marcas famosas através das suas campanhas publicitárias. Vocês estão vendo aí uma propaganda da marca da Apple, onde diz: a vida é mais fácil no iPhone. Ou seja, qualquer outra marca, a nossa vida não será tão facilmente do que se nós adquirirmos um celular ou um iPhone da Apple. Outra marca famosa é a Coca-Cola, que diz: abra a felicidade em 2015. E outra grande marca famosa é a Nestlé, que diz: pare o mundo que eu quero Nestlé. Ou seja, são marcas que nos induzem a comprar frequentemente os seus produtos. E dificilmente você aí na sua casa não tenha utilizado algum dos produtos dessas marcas. Outros hábitos incomuns que a gente acaba adquirindo de outros países são os hábitos alimentares. Esses hábitos podem ser evidenciados pelas redes de fast food globais. Como exemplo, temos a rede fast food McDonald's. Essa marca é a maior cadeia mundial de restaurantes de fast food de hambúrguer, servindo cerca de 68 milhões de clientes por dia em 119 países, através de 37 mil pontos de venda. A grande sacada dessas grandes marcas é que elas não se abatem com as dificuldades. Um exemplo disso é a filial da McDonald's na Índia. Mas vocês devem se perguntar: como que a McDonald's se instalou na Índia, sendo que a cultura deles não permite que eles comam carne, sendo que essa marca produz hambúrguer bovino. E a grande sacada é que eles vão adaptando o cardápio deles a cada região, a cada país, a cada cultura. E são a segunda maior cadeia de restaurantes do mundo depois da Subway, com mais de 44 mil restaurantes espalhados por 98 países. Em primeiro lugar, nós temos a maior rede de fast food, que é a Subway. Outro exemplo também pode ser o consumo de moda. Caiu no nosso hábito, o costume de outro país, que é usar a famosa calça jeans, que surgiu
no início do século XIX. Muitos pensam que surgiu nos Estados Unidos, mas a calça jeans surgiu primeiramente na França e depois caiu no gosto dos Estados Unidos. E aí chegou até nós, brasileiros, e passou a fazer parte do nosso cotidiano. Nesse sentido, os hábitos de outros países acabam nos conquistando e se instalando nas nossas raízes, como os hábitos alimentares, a forma de se vestir, o modo de falar. Tudo isso influencia no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E aí ocorre a globalização cultural. Então agora vejamos as principais características da globalização que nós falamos no decorrer da nossa aula. As principais características da globalização são o aumento das relações econômicas entre países, maior produção e consumo de bens e serviços globais, informações disseminadas instantaneamente, surgimento de empresas multinacionais e transnacionais, surgimento de blocos econômicos e diminuição de barreiras comerciais, avanços tecnológicos e meios de comunicação e economia informal. A globalização é uma realidade que só tende a aumentar, mas, como qualquer outro processo, também tem seus pontos positivos e negativos. Vejamos agora os pontos positivos da globalização. Os benefícios da globalização também estão relacionados ao livre comércio. A globalização permite que a população tenha mais opções de produtos no mercado para escolher. Além disso, quando existe uma maior abertura comercial, isto é, quando as empresas de países diferentes têm a liberdade para negociar, os preços tendem a ficar menores. Outros pontos positivos estão no combate à inflação, maior acesso do consumidor a produtos importados melhores e mais baratos, assim como produtos nacionais, investimentos estrangeiros em outros países, desenvolvimento tecnológico, possibilidade de troca de culturas e costumes, como, por exemplo, a culinária que nós vimos anteriormente, enriquecendo o conhecimento sobre outros países, e também a melhora do relacionamento entre países. Vejamos agora os pontos negativos da globalização. Os países em desenvolvimento podem ter que competir muito com indústrias de países desenvolvidos. As novas indústrias podem enfrentar custos mais altos de produção do que as indústrias avançadas que já têm mais experiência de mercado. Nas economias pequenas, as marcas multinacionais podem forçar os comerciantes do país, diminuindo a diversidade cultural e a valorização dos produtos nacionais. Também podemos destacar como pontos negativos da globalização a concentração de riqueza, ou seja, a maior parte do lucro das empresas transnacionais fica nos países desenvolvidos. Outro ponto é o aumento do desemprego. Com a globalização e a revolução tecnológica e científica, causaram a automação da produção, ou seja, robôs e máquinas realizando o trabalho antes feito por humanos. Temos também a descaracterização de costumes culturais e, por último, a exploração de matéria-prima e mão de obra barata. Vejamos agora a globalização e sua relação com o coronavírus. Até que ponto a globalização intermediou a disseminação de pandemias, ou seja, qual a relação da globalização com o coronavírus, que atualmente nós nos encontramos em uma das maiores pandemias no mundo. Eu trouxe para vocês uma reportagem do jornal Hora News, da Record News, onde o pesquisador de Núcleo de Relações Internacionais da USP explica um pouco qual
a relação da globalização com o coronavírus e como ele nos afeta atualmente, como se deu todo esse acontecimento. Vejamos agora. Pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Foi um prazer estar aqui com vocês em mais essa videoaula. Espero que vocês tenham compreendido e gostado do assunto e fiquem agora com a atividade avaliativa. Até mais.